Normalmente, quando pensamos na palavra estética, a primeira coisa que vem à mente são pessoas e coisas que são consideradas muito bonitas pela maioria. O carro mais recente, modelos como Gisele Bündchen, os famosos artistas. Mas será que estética é sinônimo de beleza? Não, não é. Ela está relacionada sim com a beleza, mas seu significado vai além disso. A palavra estética tem origem grega e significa aquele que nota, que percebe. Está relacionada ao estudo do belo, das manifestações artísticas, artificiais e naturais. Aquilo que desperta em nós alguma sensação ou percepção a partir do belo e também se refere à compreensão dos sentimentos na interação com eventos estéticos. É importante dizer que a estética também está relacionada à ausência do belo, ao feio. Já a palavra urbano quer dizer pertencente à cidade, tudo aquilo que se relaciona com a cidade. O termo se origina do latim e, por sua vez, nos remete à ideia de aglomerados, de casas ou prédios, com trânsito intenso e muitas pessoas andando para lá e para cá. Quando juntamos essas duas palavrinhas, surge a expressão estética urbana, que é a própria paisagem urbana, ou seja, é a roupagem que as cidades apresentam para os seus habitantes e visitantes. É a forma como ela se apresenta através das estruturas dos edifícios e moradias, assim como pelas vias de circulação de automóveis e pedestres. Sendo assim, as cidades deveriam apresentar espaços adequados para o trabalho e o bem viver, além de bons lugares para práticas de lazer, esporte e cultura, já que os elementos que compõem a estrutura urbana são capazes de interferir sobre a qualidade de vida dos seus habitantes, tanto nos aspectos físicos quanto psicológicos. A existência de uma qualidade estética influencia diretamente no turismo e na economia de uma cidade. A aparência de uma zona urbana certamente pode servir de base para medidas de políticas públicas e de intervenções de progresso nesses locais. Sua interferência na sustentabilidade social se refere aos hábitos dos indivíduos que residem ou visitam as cidades visando aspectos socioculturais. A configuração atual da cidade de Santo Antônio de Jesus é marcada pela crescente e muitas vezes desordenada ocupação urbana, em que se nota a construção de diversas moradias e edificações, inclusive os de caráter comercial, contíguos, sem restar espaço para áreas de lazer ou arborização, sobretudo nos bairros populares, a exemplo do Cajueiro e Castro Alves. Este fato influencia sobre a percepção visual dos transeuntes, o que pode transmitir uma ideia de poluição visual devido ao acúmulo de informações emitidas pelo aglomerado de edificações. Em contradição à ausência ou pouca presença de arborização pelo centro e bairros populares da cidade, se observa que em regiões de área nobre, como o bairro da Maria Preta, a associação entre edificações, sobretudo de caráter residencial, aparentemente bem planejadas e esteticamente belas e harmônicas, com a disposição de árvores pela região. Percebe-se também que a cidade carece de espaços adequados para cultura e lazer, contando apenas com a presença de poucas praças públicas e um shopping center, mas dificilmente se vê espaços para práticas de esporte, como quadras poliesportivas. Nota-se também que as vias de circulação para pedestres, por meio dos passeios públicos, costumam ser estreitos e desnivelados, o que denota pouca relevância dada a acessibilidade para portadores de deficiência visual ou física. Outro fato que chama a atenção é a dificuldade na identificação das ruas, uma vez que placas que indicam e direcionam aos diferentes lugares da cidade costumam ser pequenas e frequentemente estão fixadas em locais de difícil visualização. Quanto às vias de circulação para automóveis, nota-se a frequência de ruas estreitas pela cidade, excetuando-se algumas áreas, e de fluxo intenso de veículos, em que se percebe, a partir desta associação, uma agitação no trânsito pela disputa entre a movimentação de carros, motos, caminhões e bicicletas, ressaltando a não existência de espaços de ciclovia pela cidade. Para compreendermos a atual configuração estética de Santo Antônio, precisamos conhecer um pouco da sua história.
A preocupação com a estética das cidades, com o valor memorial e histórico relacionado aos conjuntos arquitetônicos e aos tecidos urbanos ganhou força no século XIX. A atividade industrial foi determinante neste processo. O ambiente edificado passaria agora a ser visto como um artefato cultural. O fato da cidade de Santo Antônio de Jesus estar situada no recôncavo da Bahia e encontrar-se às margens da BR-101, rodovia desenvolvida na segunda metade do século passado, foi um fator fundamental para o desenvolvimento da cidade, assim como a criação da ferrovia inaugurada em 1875, chamada de Tram Road Nazareth, que também passava por outras cidades do recôncavo, o que proporcionou que a região funcionasse e ainda funciona como centro de convergência para a circulação de mercadorias e de pessoas. Importante para o escoamento do café, do fumo, da farinha de mandioca, de madeiras, minérios e outros materiais, tornando-se referência desde então no comércio. Com isto, a cidade prosperava e gradativamente a sua fisionomia assumia novas formas, com a instalação de redes elétricas, de água encanada, calçamento das ruas e com a desapropriação de certos espaços para a construção de edifícios e feiras, dividindo o espaço com o pequeno comércio que estava surgindo. Assim, estava assumindo características de um centro urbano. Aos poucos, a iniciativa modernizadora foi proporcionando mudanças à cidade, até torná-la o que é hoje. Muito linda, maravilhosa. É uma cidade voltada assim muito para o comércio. Você é a capital do Recôncavo Baiano, é uma cidade que está mais voltada para o comércio. Sinto-se uma carência na cidade voltada para a questão do lazer, né? Nós sentimos falta. Ele é uma cidade visivelmente bonita quando as pessoas chegam, né? Vê logo uma cidade bem sucedida economicamente. Nós percebemos isso pela quantidade de comércio que nós temos, mas tem muitos pontos ainda que precisam ser melhorados dentro da cidade. Inclusive a questão como eu falei anteriormente, lazer, cultura, né, para os jovens aí que estão se formando, a cidade é carente de cultura. Você ainda percebe que falta alguns locais apropriados para as pessoas colocarem o lixo. Então, somado a alguns animais que a gente encontra pela rua, o lixo acaba ficando espalhado pelas ruas, às vezes os carros passam por cima e causa uma desordem total no que diz respeito à manutenção da limpeza da cidade. Acho que isso é uma coisa que poderia ser avaliada, que acaba prejudicando a imagem da cidade para qualquer pessoa que vem de fora, até para os próprios moradores. A arquitetura da cidade como um todo é bem nítida, assim, as disparidades entre os bairros mais humildes e os bairros com maior poder aquisitivo, onde as casas geralmente dentro dos condomínios têm uma arquitetura muito mais desenvolvida que as outras, tem uma estética muito mais bela, são chamadas casas clínicas com seus portões de vidro, portas de vidro, janelas de vidro. Então transmite uma ideia de uma estética um pouco mais moderna, um pouco mais dentro dos padrões. Enquanto nas outras áreas da cidade, nós temos residências mais simples, sem seguir um determinado padrão, algumas com cerâmica, outras com tinta. Mas como um todo, a cidade me é em parte agradável, em parte não. Em parte sim, devido à tranquilidade, devido ao trânsito entre a minha casa e a universidade, mas em contrapartida em outros trechos o trânsito não é tão agradável assim. Eu acho a cidade desagradável. Antes de vir morar aqui em Santo Antônio de Jesus, eu tinha uma visão completamente diferente do que realmente é. Pelo que eu pesquisei antes, por ter uma cidade muito grande, com uma população consideravelmente também grande, eu achava que teria uma estrutura boa, que o trânsito seria maravilhoso. Enfim, assim que eu cheguei, me deparei com uma cidade que o trânsito é super caótico, a estética visual é bem problemático, porque você anda nas ruas, vê casas e calçadas também, passeios bastante degradados, irregulares,
Há muito também irregularidade, também, até nas casas, esteticamente. Vejo também uma poluição sonora bastante, que prejudica bastante, principalmente na parte do centro da cidade, onde engloba toda a estética visual, sonora e em questão do trânsito também. Nossa, a cidade é bonita, é maravilhosa. Eu gosto daqui, cidade boa, todo mundo vai viver. Até aqui não tem o que dizer. Santo Antônio de Jesus hoje é uma cidade, assim, uma cidade grande, uma cidade comercial, né? E uma cidade que não foi projetada, uma cidade que não foi planejada. Contrário de outras cidades, como a gente vê, Cruz das Almas, né? Então, assim, Santo Antônio de Jesus foi favorecido pelo fato de estar à beira às margens da BR-101, né? Então, assim, tudo hoje em dia se volta em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus hoje é conhecido como a capital do Recôncavo, né? E assim, em relação, se Santo Antônio é uma cidade bela, uma cidade assim diferente, né, com padrão um pouco mais elevado, sim, entre aspas, né? Mas uma cidade que a gente ainda verifica, né, que existe algumas deficiências, né, como no caso em casos de chuva, né, a água não escoa legal, então assim, falta infraestrutura, ainda falta um toque a mais para que se torne uma cidade de fato, né, uma cidade que venha a transcorrer direito, né, que tenha uma questão de saneamento básico, de infraestrutura, assim, mas em relação à desenvoltura, é uma cidade bem desenvolvida, sim. Né? Uma cidade que a gente ouve falar nos 4 cantos do mundo, né? Que a gente acaba rodando aí, e Santo Antônio já é conhecida assim. Uma cidade de cunho comercial, onde o comércio favoreceu bastante para o crescimento da cidade. É assim que os moradores enxergam a cidade. Alguns aprovam a estética do município, outros nem tanto. Percebe-se, por fim, que a cidade de Santo Antônio de Jesus passou a crescer sem haver muito planejamento ou ordenação para a construção dos seus edifícios, moradias e vias de circulação, em que se nota desequilíbrio sobre a disposição de espaços para lazer, cultura, moradia e comércio. Tal fato acaba por interferir na vida, sobretudo dos habitantes, que vivenciam diariamente as bem ou mal sucedidas obras estabelecidas neste espaço. A cidade constitui um bem de todos e, por isto, para possuir uma boa estética, deve ser bem preservada pelos cidadinos e, sobretudo, pelo poder municipal. Eu acho a cidade de Santo Antônio de Jesus muito bonita, apesar de não ter praia. Vai gravando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein? Amiga, você me deixando junto, pelo amor de Deus.